De goiabada no Lasco. Pague 2 e leve 3. Doces no Lasco. Loja da Fábrica na Rua Rocha Leão, número 225. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, você que está chegando agora na cobertura, na transmissão do Folha no Ar, primeira edição, aqui na Folha FM. Nós estamos conversando com Carlão e Juraci. Carlão reitor, vice-reitor Juraci, a chapa avança o ENF, na série que nós faremos aqui na Folha FM, um bate-papo com os candidatos à reitoria e vice-reitoria da UENF. Voltamos então, Aloysio, vamos voltar então ao tema. A pauta com que vai ser comum aos 3 candidatos, né? Uhum. A gente falou aqui já do legado da Darcy, né? A gente falou da autonomia e parte prática, que sempre tem que ter no Brasil, né? Acho talvez mais, mas é a relação com o governo Wilson Witzel e com os deputados, sobretudo os da região, estaduais, né? João Peixoto, Gil Viana, Rodrigo Bacelar, Betinho Dauari é o pai, Bruno Dauari. Como é que vocês estão vendo, independente da simpatia política pessoal, mas enfim, a parte operacional, como é que vocês estão? Olha, eu vejo que, obviamente, a liturgia do cargo impõe esse tipo de relação, e tem que ser uma relação muito bem travada, e não só com os parlamentares do Estado, mas também com os parlamentares que estão lá representando o Estado em Brasília, né? Então, temos aqui o Vladimir Garotinho, né? Isso, exatamente. A irmã dele, embora radicada no Rio, Clarice, mas tem origem em Campos, né? Porque já durante várias ocasiões nós tivemos emendas parlamentares de senadores e de deputados federais que trouxeram recursos para dentro da UENF. Então, é lógico que a gente precisa da força, e não só dos parlamentares de Campos. Tem também de Macaé, o Felício Laterça, que você falar, tem o Cristino Auro também, que é de Macaé. Isso, aonde a universidade está sediada, seja através de Macaé, onde nós temos lá os cursos de meteorologia e engenharia de petróleo, e aqui em Campos, mas aonde a universidade está nos polos, né, que são 11 municípios. Então, nós temos aí uma força, uma frente parlamentar a ser construída que pode nos dar uma legitimidade muito maior do que a que a gente tem hoje, né? Se a gente pegar esses 11 municípios e ver nesses municípios quais foram os deputados eleitos, e a gente, obviamente, fizer uma frente parlamentar pró-UENF, porque existe uma demanda de ampliação da ação da UENF nesses municípios. Então, a gente pretende não só, junto aos parlamentares na Assembleia Legislativa, mas também junto aos prefeitos da região. Nós tivemos nos polos, em vários polos, São Francisco, Itaocara, Itaperuna, São Fidélis, e existe uma demanda, inclusive, de uma aproximação com os prefeitos, né? Tanto uma aproximação dos polos quanto dos prefeitos. Então, nós temos uma das nossas ações dentro do nosso plano de gestão é criar um programa de aproximação dos polos com a universidade. Como fazer isso? Através de editais específicos de extensão e de iniciação científica, que são projetos que têm acontecido no âmbito da UENF, aqui em Campos e em Macaé, mas não existem ainda junto do EAD. Mas com uma grande vantagem que eu vejo, porque como nós temos os polos espacializados no estado do Rio de Janeiro, isso nos possibilitará ter informações na área de ciência e na área de extensão fantástica. Por exemplo, se a gente pensar em saúde pública, ocorrência de dengue, chikungunya. Então, a gente pode pegar 11 municípios onde os polos estão implantados e termos um diagnóstico abrangente. Isso para a ciência, e eu não desvinculo a extensão da ciência, porque eu acho que a extensão bem feita, ela tem que ser feita com uma boa abordagem científica, né? Então, eu acho que isso é fantástico. Esse programa de que a gente vai abrir um edital de cooperação e proporcionando essa abordagem espacializada será muito boa. Então, eu acho que a gente tem que pensar diferentes estratégias
mas a gente vê que a gente precisa construir uma frente parlamentar para a UENF, óbvio também para as universidades públicas, mas se a gente conseguir construir para a UENF aqui no estado do Rio de Janeiro, considerando essa, vamos dizer assim, essa geografia de distribuição dos polos, eu me sinto muito... Eu acho que a UENF vai sair muito fortalecida nessa história toda. Uma coisa que a gente já roçou aqui, Marco falou no início, você também falou sobre isso, que isso eu sempre falo porque eu acompanho muito de perto, primeiro como jornalista, depois lá dentro trabalhei no CH, era CH ainda, depois CCH, né? Na época era o Lumbreiras, o diretor, e eu sempre vi muito presente, e por ser uma pessoa, também sou de Niterói como você, mas eu moro aqui desde bebê, quer dizer, fui criado em Campos, e percebia, quer dizer, como uma pessoa de Campos inicialmente, depois como integrando a comunidade da UENF, eu percebia muito isso, essa discussão da integração entre universidade, entre comunidade acadêmica e comunidade para além do muro da academia, né? Eu me lembro que a UENF, no começo, era muito criticada por ser, digamos, olímpica, ficar lá no seu Olimpo e esquecer dos pobres mortais que a sociedade civil organizada. Esse é um dos legados do Darcy, porque o Darcy tinha essa mania, que aqui vão chegar grandes séries, parecia um bando de ET, entendeu? Esse foi um dos legados negativos que o Darcy deixou, mas eu acho que isso já quebrou, né? Vários de nós temos filhos campistas, inclusive eu tenho orgulho de ser campista também, não de nascimento, mas por ter adotado essa cidade como minha área, e vim aqui não foi por falta de opção, não. Eu tinha opção de outros lugares, mas primeiro, porque o projeto me convenceu, participar da criação de uma universidade, eu digo que é uma coisa raríssima, né? Eu quero saber quantos na vida tiveram oportunidade de participar de uma construção de uma universidade, então é uma coisa que me instigou muito, e fora isso, cara, hoje eu tenho mais tempo para minha vida do que tinha no Rio, que gastava 4 horas para ir para o fundão e de volta, nem quando não fala, perdia mais. Então, o Marco também estudou no fundão. 5 anos. E participar de uma universidade de vanguarda, gente, porque Campos tem uma universidade de vanguarda, tem o 2º polo universitário do estado. Esse é um motivo de orgulho para a cidade também. Aliás, agora, quanto a isso, eu acho que realmente essa coisa aconteceu no início, né? Aconteceu muito, até muito por causa de falas desse tipo, que acabaram criando uma certa rejeição. Mas hoje Campos, eu que estou aqui desde o início, cheguei aqui em 92, aliás, eu tenho que destacar também o papel do Palace na nossa chegada aqui. Verdade. Onde nós ficamos lá muitos meses. Palace Hotel. Palace Hotel. Muitos desse quilinho aqui foi adquirido lá. Aquela feijoada. Pô. Então, eu queria dizer que... A do Palace é famosa. É muito boa. É verdade. Então... Uma vez eu fui, você, seu pai e seu irmão. Eu também morei lá uma época. Separei uma vez e fui morar lá no Palace. Muito acolhedor. A gente passava ali bons dias, entendeu? Bons finais de semana ali com o Marcelo e com a turma ali do Palace. Aliás, você falou de estudar no trânsito no fundão. Eu acabei em rádio por conta disso, porque eu chegava, saía da faculdade 2 horas da tarde, 3 horas, não chegava antes de 4 em lugar nenhum para trabalhar. Fui trabalhar em rádio. Era o único horário que tinha. Desculpa, Juraci. Além de desmistificar, né, que a UENF é algo impossível, a gente pelo menos tem trabalhado em algumas, principalmente com os alunos de licenciatura, que a gente está mais no dia a dia das escolas, justamente com nossos alunos, mostrar para os alunos que estudando, se esforçando, eles conseguem chegar à universidade, né? E além disso, na nossa gestão aqui, a gente está pretendendo levar o Preveste lá para Guarulhos, em algum daqueles CIEPs, para que a gente também dê suporte para que o aluno carente ele consiga entrar na universidade. Então, acho que facilitar o acesso. Facilitar o acesso, né? Então, acho que isso é importante também, que além desse trabalho que a gente faz no dia a dia nas escolas públicas, onde os nossos alunos fazem estágio, e com ações do PIBID, por exemplo, né, que é a iniciação à docência, montando laboratórios de ciência em algumas escolas, que a gente alguns professores também têm feito esse trabalho, mostrar essa possibilidade que o aluno também da escola pública ele pode chegar. E a gente percebeu de uns anos para cá que hoje em torno de 50% dos alunos da UENF são de Campos.
Então a gente... E do estado do Rio de Janeiro, em torno de 87% são alunos do estado, né? Fluminense. Então, Fluminense. E a maioria vindo da escola pública, né? A gente vê que cerca de 45% dos nossos alunos são cotistas. Então, a gente vê que realmente a universidade está cumprindo esse papel de não ser mais algo inalcançável, né? Vamos tentar... Chegando, são 8h20 já. A gente falou muito aqui da questão vocês acho que deixaram claro, está aqui no folder, a questão do papel da universidade pública. Mas é aquela coisa, em tempos de crise, a crise ela tem uma virtude, você passa a pensar no que você poderia ter feito e não fez para chegar àquela situação. E me lembro que em 2017, um dos grandes debates que se abriu foi da parceria da universidade com a iniciativa privada de campus. Logicamente, tem exemplo, acabou de falar, Macaé é claramente voltada para Petrobras Estado ali, que é petróleo. Mas aqui, somos uma rádio sediada em Campos, que papel vocês veem da universidade em relação à iniciativa privada e que abertura a universidade deve ter para também receber pleitos e, sei lá, contribuições da iniciativa privada? Eu acho que esse é um papel... Há muito preconceito também, né? Acho que é uma questão também muito... eu tive uma entrevista com o Edmundo aqui num blog que é alojado na Folha. Edmundo Siqueira. Exato. E lá eu dizia... né, coxinha de mortadela. Isso, exatamente. Muito interessante a entrevista, ele colocou várias perguntas. Me deu pouco tempo para responder, mas foram boas perguntas, eu consegui trabalhar de manhã e enviar para ele on time. Mas a questão é a seguinte, que eu digo que o diálogo ele tem que ser feito por duas ou mais pessoas. Então, quer dizer, o papel da universidade, ele nessa interação público-privado, também depende do privado querer conversar, né? Uhum. E a parceria ela tem que ser boa para todos os lados, né? Então, quer dizer, o que acontece muitas vezes é a falta de aceitação de que uma universidade pública também demande recursos para atender a uma demanda específica do setor privado. E a gente vê isso nos dados. Hoje, no Brasil, menos de 1% da iniciativa privada coloca recursos para pesquisa, por exemplo, né? Enquanto que na Europa e nos Estados Unidos, você tem aí algo em torno de 12%. É uma tradição, né, deles. Né? É uma tradição. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos considerado no nosso plano de gestão é um remapeamento da UENF, ou seja, o que a gente pode, o que a gente tem de arsenal analítico disponível para atender a demandas internas, inclusive, e demandas externas. A UENF precisa se reconhecer também. Por incrível que pareça, nós somos uma universidade pequena, mas ao longo desses anos muitas coisas se perderam. Então você tem equipamentos em determinados lugares que muitas vezes um colega de outro prédio não conhece. Então nós pretendemos fazer um remapeamento disso, colocar disponível na nossa página como, obviamente, uso interno e para uso externo para atender a demanda. A gente pretende fazer reuniões também da mesma forma como nós falamos aqui na questão dos políticos do Estado, federais e até dos prefeitos, tentar fazer uma reunião com esse pessoal e com os empresários e, obviamente, também com os produtores rurais. Agora, sempre se coloca essa questão da iniciativa privada e a universidade. Está na moda. Mas a gente também tem que olhar a parceria público-público. Então, pelo amor de Deus. Público-público. A gente pode ter sucesso em algumas iniciativas público-público. Por exemplo, há um tempo atrás, durante a prefeitura do Arnaldo Viana, nós fizemos um diagnóstico para a Lagoa de Cima, onde num custo muito pequeno, a gente produziu um diagnóstico para aquela lagoa, e o segundo passo seria a implementação do plano diretor para aquela região ali. Não foi feito, mas tem um diagnóstico disponível na página, com informações na página da UENF, no Laboratório de Ciências Ambientais. Fantástico. O que falta, na realidade,
Aloysio, é a continuidade dessas políticas, sabe? E eu acho que é porque o tempo da universidade... Que é o mal das políticas públicas no Brasil, de Pois maneira geral. Né? É o tempo. A gente tem que parar de achar que a universidade, por exemplo, ela não atende à demanda pública e o setor público, vamos dizer, político, sempre questiona o papel da universidade. Nós temos que achar uma área de convergência entre o tempo, né? Porque o político tem o tempo de 4 anos, mas nós temos um tempo da academia um pouco mais longo. Né? Agora, eu tenho experiência muito com o setor privado, já trabalhei, e há 20 anos temos projetos de monitoramento na área de licenciamento e produção e perfuração com a Petrobras na área ambiental. Trabalhei com a própria Samarco, que recentemente passou por esse problema duro lá no Rio Doce, né? Entre outras empresas. E aqui muito também ajudamos ao Ministério Público Estadual e Federal em questões voltadas a ambientais. Então, eu acho que isso ele tem que ser fomentado, a gente tem que chamar as pessoas também para dentro da universidade, né, os empresários, usar o dispositivo que já existe aí, a SIC e outros órgãos, a própria Fundenor, eu acho que ela é uma parceira fantástica. O papel que a Fundenor teve no início da UENF e também nessa coisa da intersecção com a comunidade, inclusive com a iniciativa privada. Exatamente. Né? Eu reconheço... Eu falo muito da Fundenor, não é só porque ela nos recebeu aqui, não, mas eu entendo perfeitamente o papel geopolítico que ela possui aqui na região. E a gente tem que se aproximar e usar isso para o bem das duas instituições. E da sociedade, obviamente, que é o nosso objetivo final. Vou chegar à última pergunta da pauta comum, o que não quer dizer que eu estou falando na entrevista, mas a gente também falou isso no início, esse momento difícil que as universidades, não é um fenômeno nem campista, nem fluminense, nem brasileiro, ele é mundial, né, vem sofrendo por ser berço da produção de conhecimento científico, né, desde sempre, e que vem sofrendo com esse negacionismo de a Terra é plana, o homem não foi à Lua, foi filmado num estúdio de Helsinki, enfim. Não tem mudança global. Você tem... Eu não quero, logicamente, que fazer a distinção entre política acadêmica e política partidária. Você está vivendo uma crise aí tremenda com o negacionismo dos dados do INPE, a questão da Amazônia, nós estamos virando, daqui a pouco vamos virar Irã ou Venezuela no sentido de virar pária, né? Você tem agora o G7 que buscou Pinheda para fazer um acordo em relação aos países, aos países amazônicos, que me parece o Pinheda, que identificaram no Pinheda, embora liberal, mas é uma direita civilizada que você pode conversar. Né? Enfim, como é que vocês estão vendo esse período difícil para quem produz conhecimento científico? Bom, eu acho que esse vai ser um exercício duro da academia, né? Eu acho que muito desse momento ele surge exatamente pela omissão da academia em participar em discussões políticas, né? Tipo assim, existe uma demonização da política por muitos dos colegas na área acadêmica. Né? O resultado disso... Acho que na sociedade também, né? Pois é, mas o resultado disso é que você vê... Hoje você pega a composição da Câmara Federal. Quem está lá? Você tem a bancada da bala, você tem o pessoal da agricultura, você tem o evangélico. E da ciência? Quantas pessoas da ciência? Bom ponto. Entendeu? Então, quer dizer, a ciência... E é o seguinte, sabe por que eu digo isso? Porque há um tempo atrás, como uma reação em uma das reuniões da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que sempre teve um papel fundamental, principalmente durante aqueles 20 e poucos anos que nós vivemos entre a década de 60 e a década de 80, né? Diz até que foi ditadura. Pois né? Exatamente. Dizem que tinha alguma coisa a ver os comunistas dizem que foi ditadura. Que falar isso você vira marxista. Mas enfim. Exato. Aí o que aconteceu? Aconteceu que a SBPC sempre teve esse papel. Aí, em uma reunião da SBPC, em 2016, salvo algum engano, que foi lá em Pernambuco, o presidente do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele chegou assim, vamos criar o Partido da Ciência.
Olha, isso é eu diria que é a expressão mais esdrúxula da resistência da academia diante do que está acontecendo. Na realidade, a ciência tem que estar presente em todos os partidos. Né? O que a gente discutiu aqui anteriormente. Nós temos que ter uma frente parlamentar, seja de apoio à educação pública, seja de apoio ao UENF. O meu papel, se reitor for junto com o Juraci, nós trataremos dessa articulação de forma a fortalecer a instituição e as políticas públicas. Então, voltando, eu vejo, Aloysio, que na realidade o reflexo do que a gente vive hoje é exatamente essa negação da política por parte da academia. E isso passando por gerações a gerações. E que aconteceu exatamente ao contrário da outra parte. Ou seja, você sabe que um organismo, vamos dizer assim, oportunista, ele toma conta rapidamente. Né? Enquanto que aquele mais, vamos dizer assim, o de clímax, ele demora um pouco mais, o de última geração. Hoje o que eu vejo é que pessoas, você vê que sem menor formação, inclusive acadêmica, porque você vê vendendo o que está vendendo, né? Tipo de terra plana, que não existe alterações térmicas no planeta, enfim, tudo que possível de afirmação. Foi exatamente a ocupação de um nicho por causa da omissão das pessoas em discutirem ou estarem presentes em políticas públicas. Então, muito nos orgulha de ver jovens formados pela UENF ocupando posições públicas, seja no município aqui de Campos, também eu sei que lá em Silva Jardim temos ex-alunos nossos, e assim vai. Agora, a gente tem que estar atento e não pode ficar dentro da universidade com essa questão de negar também a política como um elemento de transformação social. Né? Eu tenho uma pergunta aqui, o odontólogo, e você está falando dessa ligação política, ele é pré-candidato a prefeito de Campos, o Alexandre Buchaú, e fez uma pergunta aqui nas redes sociais e a gente democraticamente vai repassar para vocês. Ensino, pesquisa e extensão. O que o candidato pensa sobre a integração da universidade? É mais ou menos o que a gente falou aqui, aos setores produtivos, sobretudo os locais, na busca por colaborar no desenvolvimento regional. Bom, o que a gente tem visto, Alexandre, né? Alexandre Buchaú, Alexandre Buchaú, é que a universidade tem essa participação. Eu acho que ela é muito tímida em divulgar essa participação, sabe? Ontem mesmo nós estávamos em uma reunião, eu não sei, eu não sabia dessa informação, mas o Hospital Veterinário da UENF faz 40 mil atendimentos ao longo do ano. 40 mil atendimentos significa, vamos imaginar aí que aproximadamente 80% da população campista tem um animal. Eu posso falar, eu já levei meus cães lá, eu crio cachorro e é um atendimento do primeiro nível. Então é isso, entendeu? A universidade é muito tímida em divulgar o que faz para a comunidade. Nós não sabíamos, né? Imagina quem está de fora. Então, quer dizer, a gente precisa, e eu coloquei isso logo no início, não só de repor vagas que a gente perdeu, seja por aposentadoria, seja por falecimento, mas também termos pensar em áreas novas. E uma delas, vocês podem ter certeza, que é exatamente uma de divulgar a informação, uma ou mais. A gente precisa ter um setor específico de divulgação do que tem sido feito para a UENF. Então, existe ainda esse sentimento por parte da comunidade que a UENF não tem essa interação, mas tem. E, óbvio, isso não impede da gente participar. E o senhor, sendo eleito, e a gente também, o senhor pode contar com a nossa contribuição. Não tá. A minha pauta comum já foi, mas é uma coisa que falei, vou perguntar se der tempo, que assim, me lembro que aquela crise de 2017 é porque o UENF até fisicamente, o campus, ele tá, eu me lembro que quando eu trabalhei na UENF, eu morava em Tafona, e às vezes eu ficava sem entrar em Campos. Eu via da BR-3 corria direto e voltava. Então ela tem essa distância física, né? Agora está chegando mais para lá, né? A cidade está vindo, né? Mas eu acho que em 2017 o que mais caiu a ficha da comunidade, eu digo porque eu escrevi uma coluna naquela época e já com recurso de internet e viralizou, eu fiquei espantado, foi com a possibilidade de fechar a porta da Vila Maria, porque a Vila Maria ela está no coração da cidade, né?
Eu acho que todo campista tem uma relação afetiva com a Vila Maria. Qual o papel a Vila, sobretudo pela promoção cultural, tem nessa intersecção entre universidade e comunidade? Rapaz, você tocou num ponto que para mim é nevrálgico, né? Porque Bom, primeiro eu queria retomar uma coisa que você falou. Realmente, eu acho que a senhora Finazinha era uma pessoa iluminada. Não a conheci, obviamente, mas uma pessoa deixar aquela casa para que um dia fosse de uma universidade, a reitoria de uma universidade, realmente eu só posso dizer que ela em algum momento foi iluminada por visionária, né? Uma visionária. É fantástica. A casa é fantástica e eu não consigo entender. Eu vou te dizer agora, vou dizer uma outra coisa. A UENF tem várias lendas internas. Uma delas é que a Casa de Cultura Vila Maria, por ser tombada, não poderia passar por reformas comuns, tinha que passar pelo IFAM e as obras são caras, enfim. Não é. Então a gente tem a nossa administração, a nossa gestão, caso a gente seja eleita, tem um compromisso de uma retomada de todas as deficiências que ao longo desses anos foram acumuladas em relação à Casa de Vila Maria, que é um patrimônio fantástico. No que tange a cultura, realmente nós temos que resgatar, mas também não posso deixar de esquecer do papel da Simone, sim, professora Simone, que tem se desdobrado para realizar. Uma heroína ali. Para realizar e com muito pouco apoio. Então, eu acho que... Buscando parcerias com a comunidade que a gente falou agora há pouco. Exatamente, né? Exatamente. E eu pretendo que lá nós temos diferentes tamanhos de reunião. A Casa de Cultura Vila Maria já foi ali o epicentro das grandes reuniões da UENF, quando éramos uma universidade pequena. Mas eu pretendo retomar reuniões da reitoria ali para dentro, por exemplo, com a comunidade, com os políticos, vereadores, com os políticos do legislativo do Estado, aqui estadual, com os federais, exatamente para mostrar que esse pertencimento tem que ser resgatado. E eles, com emendas parlamentares, ajudar a gente a recompor aquilo ali. Olha, nós fomos a uma reunião com os jovens que estão lá, nós temos jovens do IFE, temos jovens da UF, de História, recuperando acervo de músicos campistas. Olha, fantástico. E você vê o brilho nos olhos daqueles jovens, realmente me emocionou e eu acho que você tem toda a razão. Ali, quando nós tínhamos mais recursos, teve show de Rio do Hora, né, com gaita lá e tudo. E nesse sábado, Mauro, vai ter lá uma coisa de jazz também, né, lá na Casa de Cultura Vila Maria. Eu tenho Simone, eu conheci quando eu fiz aquela exposição das mulheres, eu fiz o de Finazinha Queiroz, o quadro, e doei para Vila Maria. Pois é, então eu acho que você tocou num ponto que a gente vai ser muito importante resgatar essa relação e o papel que aquela casa ali deva cumprir no que tange à reitoria também, de obrigatoriamente a gente usar parte daquela casa de referência, transformar um ponto de referência em ponto de encontro também. Exatamente, exatamente. E você sabe que ali fora tem uma área fantástica para você tomar um café, tomar um chá. Entorno ali, né? Exato, fantástico. Um dos pés de jambo mais bonitos da cidade está ali. Eu lembro que, acho que foi o primeiro, se não me engano, o primeiro ano da UENF, se eu não me engano, me fala a memória. Eu trabalhava lá 1 ou 2 anos, uma data assim, logo no início. E chamaram o Hermeto Pascoal, né, o grande Hermeto, para dar um show. E aí, para descontrair. E eu não vou falar quem é a pessoa, porque, né, é um professor aposentado do IFE, muito meu amigo, e já estava... Só que em vez de fazer nada, coisa ele fez ali no parlatório do fórum, né? Uhum. E a gente estava ali do outro lado da Alberto Torres, ali na Praça do Liceu. E ele estava já colocado, né? E aí, Hermeto para o show. Que é um prazer estar aqui tocando, essa cidade linda, maravilhosa. Esse amigo meu que tinha, professor do IFE, o máximo que vou dar de referência, que já tinha dado uma apagada na Palmeira Imperial daquela, ele levanta atrás de mim e grita: "Valeu, Sivuca!" E falou e caiu de novo. E todo mundo, inclusive o Hermeto, olhou pra mim achando que eu tivesse dito, eu não sabia de me enfiar.
Quer dizer, você levou a culpa. Eu levei a culpa porque ele estava apagado, ele falou e apagou de novo. E eu não sabia, eu te me enfiava, né? O pior, Hermeto melhor que o cara feio, Bessa. e o pior é que o Hermeto realmente parecia com o Sivuca. Eles podiam fazer uma dupla tipo Johnny e Edgar Winter. Exatamente. É verdade. Johnny e Edgar Winter, exatamente. E no final da carreira, os dois acabaram tocando junto também. Dois gênios da música popular. Dois gênios. Dois grandes Imagina gênios. se a gente consegue também usar a Casa de Cultura para os próprios artistas da região, né? Acho que é um espaço, e isso a Simone tem feito. Sim, e a gente tem que continuar com essas ações. Então, o que é bom, se a gente puder melhorar, ótimo, mas vai continuar sendo bom. Bom, são 8 horas e 41 minutos, né? Esse foi o papo de hoje com o Carlão e o Juraci, que são candidatos a reitor e vice-reitor da UENF. A chapa Avança UENF, independente desta semana. Eu, em nome da rádio, a gente abre espaço para vocês, porque eu acho muito interessante que quem quer que seja o próximo reitor da UENF, que saiba, aprenda também a usar os veículos de comunicação em benefício de uma instituição tão importante para toda a comunidade, toda uma região, né? Bom, eu realmente só tenho a agradecer e dizer que eu já sou usuário, né? Falei que porque o Cláudio Nogueira sempre abriu o espaço e Sim, a ele claro. eu sempre... E é outro espaço, melhor ainda a gente Desde ter... quando era Continental, né? Exato, desde quando era Continental. Então, Aliás, o Aloysio já abriu o ouvinte da Continental, que não Falei, deixa de ser. Rapaz, então eu confundi o Zé Patrocínio com o Nilo Peçanha e Continental com Folha FM. Mas tá bom, eu Tá certo. acho que a oportunidade aqui é muito boa, porque eu era muito jovem, mas me lembro muito, e a coisa que me tocou, da vibração, do clima, que era uma eletricidade que você via no ar, assim como se fosse um estádio de futebol, quando foi formada, pensada e formada, né? Acho que talvez isso tenha se perdido um pouco ao longo dos tempos, o que é natural também, mas acho fundamental, quem quer que seja ele tem que resgatar isso, esse emocional, né? E agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigado, também aprendi bastante, acho que o ouvinte também, Marco. Poxa. E amanhã, né, o Raul Palácio, e fechando essa série com os candidatos, na quinta-feira, o Henrique Medina. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece. Obrigado. Bom, nós então vamos dar um pulinho na redação do Jornal Folha da Manhã. A nossa repórter Maria Laura Gomes nos traz o direto da redação. Maria Laura, é com você. Bom dia, Marco.